notícia e a gente começa acompanhando nesse momento a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois do caos aqui em São Paulo na última sexta-feira com a chuva e mais de 500 mil pontos aqui de São Paulo, imóveis principalmente, estão sem energia. O governador falando nesse momento e a Jovem Pan acompanha. Distribuidores de energia, né? Principalmente na questão do fluxo de informações. Então, quando a gente faz uma análise daquilo que ocorreu nesse evento, a gente percebe que houve problema de fluxo de informações, se falhou na comunicação e a gente precisa ter essa comunicação extremamente azeitada, todo mundo no mesmo espaço, né? Todo mundo na mesma sala de situação, para que a gente possa tomar as providências. O distribuidor de energia não vai conseguir fazer a reparação numa rede se eventualmente não tiver o trânsito liberado, se a prefeitura não conseguir fazer o desbloqueio de vias, a gente não conseguir acessar aquele espaço, enfim, e aí é o envolvimento de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, dos operadores de trânsito dos municípios, enfim, para que a gente possa ter a resposta o mais rápido possível. Então, o estabelecimento desses planos de contingência para eventos extremos é uma das metas, é um dos encaminhamentos dessa reunião. O terceiro encaminhamento é a melhoria em termos de canais de comunicação. Canal de comunicação com as autoridades, canal de comunicação com os clientes, canal de comunicação com a própria mídia, com a própria sociedade, para que todo mundo tenha informação em tempo. Então, coisas que aconteceram nesse episódio. Às vezes a gente estava levando um gerador para uma instalação da Sabesp para restabelecer ali o funcionamento de uma estação elevatória, e quando a gente chegava com o gerador, aquela estação já tinha sido religada. Então a gente acabava perdendo tempo e a gente tinha que levar para outro local, para outra estação elevatória. Mas qual que vai ser religada primeiro? Então às vezes a gente não tinha essa informação, não tinha essa coordenação. Então essa melhoria dos canais de comunicação é fundamental, bem como a melhoria no compartilhamento de informações. A gente precisa ter um trâmite mais ágil das informações dos distribuidores, dos concessionários, com o poder público. Então isso é outra deliberação aqui da nossa reunião. Uma questão fundamental, talvez das mais relevantes, muito tem se falado, e eu ouvi os debates que ocorreram ao longo dos dias, ao longo somente do dia de hoje, né, dos especialistas sobre como tornar as redes mais resilientes em termos de projeto, muita gente, em termos de investimento, muita gente falou em enterramento de linhas, mas o grande vilão desse episódio foi a questão arbórea, foi a questão da quantidade de árvores que, por falta de manejo adequado, acabaram caindo sobre a rede. Então a gente precisa de um plano conjunto de manuseio arbóreo, e muitas vezes as prefeituras, quando querem fazer esse manuseio, enfrentam dificuldades. E aí a gente tem inadequação de árvore por porte, de acordo com a via, de acordo com a localização das redes alimentadoras. Então é uma questão que a gente vai estruturar. Vamos pegar o benchmark de alguns estados que aprovaram legislação que ajudam, o Paraná é um caso, que ajuda, por exemplo, os prefeitos nesse manejo arbóreo. Então o plano de manejo arbóreo é uma solução, talvez das mais baratas, né, é efetiva e é uma coisa que a gente pode fazer imediatamente. Então nós vamos estudar também a possibilidade de mandar um projeto de lei para a Assembleia para facilitar o esforço das prefeituras para fazer esse manejo arbóreo, para adequar essas árvores, para que a gente não tenha interrupção de serviço, não tenha realmente a repetição daquilo que ocorreu. Nós temos árvores de grande porte que caíam sobre a rede e acabavam destruindo a rede, e aí toda a complexidade de reconstruir a rede de O governador de São Paulo falando sobre o que pode ser feito para amenizar a situação da chuva aqui em São Paulo, com acordos com as próprias prefeituras. E um ponto que nós temos aqui de problema na capital é em relação à poda de árvores. Então, muitas árvores caíram na sexta-feira, no fim da tarde, começo da noite, com a chuva que nós tivemos, a tempestade, o temporal. E a gente ouve mais um trecho dessa entrevista do governador, lembrando que são pelo menos 500 mil endereços aqui em São Paulo ainda estão sem energia elétrica, que a concessão é da Enel. Acompanhe. Das distribuidoras em investir em tecnologia, em tornar essas redes mais resistentes, projetar redes de posteamento que consigam suportar cargas maiores, e obviamente isso tem que estar em conjunto com essa questão arbórea que
simples às vezes é o mais complicado e é o que dá mais transtorno, né? E a gente precisa fazer o simples, né, como é o caso do manejo, para conseguir evitar efeitos como o que aconteceram agora, que a gente chegou a ter aí 4 milhões de consumidores, 4 milhões de unidades de consumo sem energia. Então agora todo esforço para restabelecer energia, para fazer com que os consumidores que ainda estão sem energia possam voltar a ter energia, pensar aí como minorar, como atenuar os problemas que foram causados por conta deste episódio, e pensar no futuro para tornar as redes mais resilientes e o Estado mais preparado para enfrentar eventos dessa natureza. Bom, eu vou passar para o Sandoval, para o nosso diretor-geral da ANEEL, para falar aí em nome da agência. Boa noite a todos e a todas. Bem, primeiro aqui deixar a mensagem da Agência Nacional de Energia Elétrica, que desde o primeiro momento, quando tivemos conhecimento das interrupções aqui no estado de São Paulo, nós fizemos imediatamente um contato com todas as distribuidoras para avaliarmos a gravidade do fato. Reportei imediatamente ao ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e no sábado, quando nós tivemos a exata dimensão da extensão e da gravidade do assunto, iniciamos aí um grande esforço entre as distribuidoras, governo do Estado, prefeitura, para que nós pudéssemos viabilizar as provas do Enem, que aconteceu com grande sucesso. Claro, não perdendo em perspectiva a recuperação do serviço. E aqui, nessa reunião de hoje, que a ANEEL convocou, nós convocamos para fazer juntamente com o prefeito e com o governador do estado de São Paulo. E a razão é muito simples: a concessão ela é federal, mas a prestação do serviço acontece nos municípios e no estado de São Paulo. Precisaremos, como foi falado pelo governador Tarcísio, uma coordenação entre os diversos entes de Estado. Uma megalópole como São Paulo, para que as coisas aconteçam, nós precisaremos ter um grande engajamento. Defesa Civil, bombeiros, prefeitura, controle de tráfego, polícia militar, porque no momento de crise, o Estado, a cidade para. Então nós precisamos ter essa coordenação. E é o que nós nos propusemos aqui, distribuidoras e o poder público municipal e estadual. Outra caracterização muito importante desse evento, como já foi falado, é a sua completa atipicidade. Para o estado de São Paulo já existe um plano verão. Exatamente no início de janeiro, a CESP, a ANEEL e as distribuidoras se organizam para se preparar para responder ao momento crítico sob o ponto de vista ambiental. Nesse momento aqui, nós não tínhamos, as distribuidoras não tinham nenhuma previsão da gravidade desse evento. Então, de alguma forma, sabia que haveria uma chuva, os próprios sistemas de detecção também do estado identificaram a chuva, mas não conseguiram precisar a sua extensão e a sua gravidade. Então, precisamos também atuar em conjunto com os órgãos de meteorologia para ver, na medida do possível, como é possível melhorar essa previsão. Outro ponto também muito importante é o Grupo Enel, que é o responsável pela concessão aqui de São Paulo, possui concessões em São Paulo e uma concessão no Ceará. Num momento de crise dessa magnitude, nós precisamos estudar mecanismos regulatórios, é o que nós vamos fazer na ANEEL, para que nós possamos permitir que outras concessões possam auxiliar nesse momento de crise. Então, esse assunto também nós vamos estudar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. E, por fim, eu queria dar uma mensagem de que o trabalho que está sendo feito aqui em São Paulo, como também nas concessões atingidas por esse grande evento, eles serão objetos de apuração da Agência Nacional de Energia Elétrica e também da ARCESP. Então, nesse momento, a principal preocupação da agência, das distribuidoras, do governo do estado e da prefeitura e da sociedade, claro, é que o serviço seja restabelecido. E é nesse momento onde todos os esforços estão sendo concentrados. E, no seu devido momento, apurar as responsabilidades, apurar o que pode ser melhorado. Nós já indicamos diversas ações que serão feitas em conjunto. A questão das árvores já foi muito bem encaminhado aqui pelo governador. Temos assim que conviver com essas árvores. São árvores de grande porte, muito grandes, e que na medida que elas caem sobre a rede, o
transtorno é muito grande, o transtorno do trânsito, sistemas de comunicação param de funcionar. Esse que está falando é Sandoval Feitosa, que dirige a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Lembrando que o prefeito Ricardo Nunes também está nessa entrevista e deve falar em breve. A gente continua acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan. Então, governador, prefeito, presidente da Assembleia, o que eu quero aqui confirmar é que a ANEEL está à disposição. Esse trabalho de coordenação da ANEEL e do Ministério, sob o ponto de vista de poder concedente dos contratos de transmissão e da agência como reguladora, ele tem acontecido, está coordenado, temos feito os melhores esforços possíveis. Estou aqui também trazendo uma mensagem do Ministério de Minas e Energia, do ministro Alexandre Silveira, no sentido de que todos os esforços do governo federal, da agência, têm sido feitos para socorrer o estado de São Paulo nesse momento. Muito obrigado. Prefeito Ricardo agora, na sequência, deve falar o prefeito, é isso? O prefeito Ricardo Nunes, que já se encaminha até o púlpito. Ele vai falar sobre as ações da prefeitura depois do temporal da sexta-feira. Lembrando que inúmeros pontos da cidade ainda estão sem energia. Agora sim o prefeito começa a falar nesta entrevista. A Jovem Pan segue acompanhando, ele está com o papel na mão, vai observando e agora sim começa a falar e a gente acompanha também. O nosso presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica aqui, o Sandoval, e várias empresas aqui, a CPFL, Neo Energia, EDP, Enel, qual mais? Enfim, todas as companhias operadoras de energia presente, porque a gente tem uma preocupação muito grande, foi o que passamos para a Agência Nacional de Energia Elétrica e as concessionárias, de que essas questões das mudanças climáticas, elas vão continuar acontecendo. A gente está vendo o que aconteceu sexta-feira aqui em São Paulo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a situação que está agora no Amazonas, enfim, são situações que a gente precisamos nos preparar. As concessionárias têm a obrigação de se preparar. É importante que nessa reunião, onde cada um teve a oportunidade de fazer ali o seu pronunciamento, a gente percebe a diferença de tratamento de uma concessionária para outra. Isso nos dá uma impressão de que é preciso fazer um nivelamento para cima daquilo que é possível fazer. Porque quando você tem uma concessionária que conseguiu restabelecer 70% na própria sexta-feira e 30% no sábado, evidentemente você tem uma questão de proporção de população para um município ou outro, mas também a proporção da remuneração é igualmente compatível. Então eu entendo que é possível, pelo que a gente percebeu, que é possível muitas concessionárias melhorarem a sua performance. Eu acho que também é importante essa reunião, onde a gente trouxe aqui esse bom debate, essa iniciativa de ter aqui junto com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, o governador do estado, o prefeito da capital, as concessionárias, até para colocar um pouco da nossa preocupação e da nossa insatisfação. Entendemos o esforço de cada um para poder restabelecer energia, para fazer as suas ações, mas está muito claro, até porque não haveria essa reunião se nós estivéssemos satisfeitos e contentes com a resposta que foi dada para esse evento de sexta-feira. Eu acho que dessa reunião vão sair aí algumas ações muito importantes, mas eu creio que a gente precisa também avançar um pouquinho mais na questão da regulação. Pelo que eu percebi nesses dias e da reunião, me parece que é preciso melhorar um pouco mais o nível de responsabilização e o nível de exigência para as respostas no momento que a gente percebe que as mudanças climáticas, elas estão aí impostas e não é possível, como está lá na portaria número 1000, no artigo 600, de que alguém prejudicado por falta de energia, ele tem que entrar no canal para ter ressarcido somente um eletrônico. Uma das coisas que o governador Tarcísio falou bastante, e todos os concessionários acho que entenderam, que aquela pessoa que está lá com
pequeno comércio de sorvete, uma lanchonetezinha, uma quitanda, que ficou tantas e tantas e tantas horas sem a sua energia, como é que essa pessoa vai poder dar resposta para o seu sustento? Aí o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nessa reunião que envolve as autoridades aqui de São Paulo, também presente o presidente da Assembleia, André do Prado, além do diretor-geral da ANEEL. E a gente vai continuar, claro, falando sobre esse assunto. Já temos os nossos comentaristas no Jornal Jovem Pan, o Cristiano Vilela aqui nos estúdios, a Dora Kramer no Rio de Janeiro. Boa noite para os dois. Eu começo com você, Vilela, que está aqui em São Paulo e também acompanhou mais de perto esse problema. Inclusive, o prefeito de São Paulo afirmou e confirmou que na próxima sexta-feira agora haverá uma concorrência pública para escolher uma empresa que vai ser a responsável pela poda de árvores aqui em São Paulo. Foi uma situação muito complicada que São Paulo viveu e ainda os efeitos a gente vem acompanhando. Foi uma típica chuva de verão, Vilela. Uma boa noite, Tiago, boa noite, Dora e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Realmente tivemos aí uma chuva forte, mas talvez seja a primeira de muitas que veremos agora que estamos aí nessa segunda metade de primavera e logo em vias de iniciar o período de verão, que é o período de chuvas. Nesse ponto, eu quero destacar duas questões. Uma, que me parece muito tarde para a Prefeitura de São Paulo dar início a esse edital para a contratação da empresa de poda de árvore. Todos nós sabemos que o período de chuvas começa agora. Portanto, essa poda de árvores deveria estar acontecendo há bastante tempo. E o segundo ponto que chama atenção é a politização que está sendo feita com essa questão da Enel aqui no estado de São Paulo, no sentido de fazer uma comparação com a privatização da Sabesp. Então, a oposição está pegando essa questão e está colocando no mesmo balaio dois modelos de privatização totalmente diferentes. Se você tem uma privatização que não foi bem feita ou um contrato que não é bem feito, esse contrato ele tem que ser visto, estudado, novas formas de você melhorar. O que não quer dizer que toda privatização é ruim. Isso realmente é questão de jogo político e a oposição já começou a fazer isso bem. É isso, Dora. E começa um jogo de empurra, jogo político toda vez que acontece alguma coisa assim. Aí no Rio também houve problemas com a chuva, ressaca. Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite para todos. Pois é, menina, eu só vi o que aconteceu lá na praia hoje pelos jornais, porque não me atrevi. Agora, nada parecido com o que aconteceu em São Paulo. E tem esses dois aspectos. Primeiro, eu queria comentar a entrevista. Algo que me chamou muito a atenção. Foi uma opção ali do prefeito, do governador, do presidente da ANEEL, pela clareza, né? Isso não é habitual. É pela clareza, eles não politizaram o assunto, não transferiram responsabilidades, falaram, puseram foco nas providências, nas pessoas. Então, eu achei que, em geral, porque autoridades em momentos assim nem sempre acertam. Também não negaram a dimensão da crise e também não negaram falhas, né? Falhas de operação, falhas da concessionária, falhas na poda de árvore, na comunicação, enfim. Desse aspecto, eu acho que isso é um ponto essencial que o poder público tem que ter. Quanto à politização, essa questão da Sabesp, é claro que vai se tentar fazer isso, agora é uma grande besteira, né? Porque, primeiro que a Eletropaulo foi privatizada, então esse setor em São Paulo é privatizado há 25 anos, foi privatizado em 98, tá certo? E nunca aconteceu isso. E outra, o poder público tem o dever de manejar essas concessões, como foi dito na entrevista. E outra, né? Querer comparar, aí é uma mistura proposital do alho com bugalho, né? O que tem a ver o modelo de privatização da energia, fornecimento de energia, com a Sabesp? Rigorosamente nada. É um jogo que pode prejudicar, sim, na Assembleia, o projeto da privatização da Sabesp. E atualizando os números, aliás, uma informação passada agora há pouco pelo prefeito Ricardo Nunes, são 185 mil imóveis ainda sem luz desde a última sexta-feira, quando tivemos a chuva aqui em São Paulo. A gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto.